ChatGPT, qual o salário de um escriturário de banco no Brasil? ChatGPT, quanto ganha de comissões um escriturário bancário no Brasil? Pessoal, muita gente, quando olha o salário de banco, esquece que existe uma parcela muito grande do salário. E olha, de acordo com Glassdoor, pode aumentar 90% ou mais do salário. Quando a gente olha o salário do bancário, a gente tem que levar em consideração que existem outros penduricalhos, além de PLR, auxílio-refeição, auxílio-creche, mais outros salários. Mas um salário que às vezes a gente esquece é o salário da comissão. Conheci gente que mais que dobrava o salário só com comissões. E tem forma de aumentar muito as comissões. E para aumentar as comissões, a gente precisa fazer o quê, né? Vender. Só que nem todo mundo tem esse jeito para vender muito. Eu mesmo sou péssimo vendedor. Mesmo assim, ao trabalhar em banco e ao trabalhar em agência no banco, eu já cheguei a ganhar comissões. E não foram tão baixinhas, apesar de não ser um bom vendedor. O que acontece? A gente pode usar dados para nos ajudar muito nessa parte das comissões. É por isso que uma das competências que é tão valorizada no banco é a capacidade de análise de dados. Isso em todos os bancos. Bancos públicos, privados, tanto faz. Aprender a analisar dados é uma competência que vai fazer diferença para o bancário. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Nos conteúdos desse canal, você vai ver várias formas de carregar esses dados e começar a analisar dados. A gente vai aprender a gerar valor. Imagina só se você pudesse ter o contato de todas as empresas de um determinado ramo da sua cidade ou do seu bairro. Se você soubesse o contato dessas empresas, não facilitaria na hora de você fazer uma abordagem ou fazer uma venda melhor? E olha, não precisa ser grande vendedor para isso. Você só precisa saber abordar o cliente de maneira adequada e só conhecendo os dados do cliente, você aborda de maneira mais direta, mais clara. Com base em dados públicos, você consegue descobrir não somente o endereço de cada um dos clientes, você filtrar clientes de determinado ramo da sua região. Você consegue também saber o nome do proprietário de cada uma dessas lojas, endereços, e-mails e tudo mais. Muitos dados de contato. Muita gente acha que para entrar no banco a gente precisa saber de conhecimentos bancários, finanças, aplicações, contabilidade, quando na verdade a principal competência acaba sendo a análise de dados. É sério, imagina só você, se no seu currículo, quando você for apresentar no banco privado, ou quando você for entrar dentro de um banco público, ou se você passou no concurso de um banco público, imagina se no seu currículo você traz junto uma carteira de clientes, de contatos, de todas as gráficas da sua cidade, do seu bairro. Ou então imagina se você traz junto consigo todas as padarias daquela região. Imagina a quantidade de valor que você não agrega ao seu currículo ou então para o seu gerente, para a sua agência, se você tiver isso aí à sua disposição. Não precisa ser nenhum grande especialista. Eu vou colocar aqui rapidinho uma conversa que eu tive com Lu. Meu nome é Luciana, eu tenho 41 anos, 5 anos de emprego público. Descobri nessa jornada que eu tinha que me tornar uma exploradora de dados. Tem sido assim, de forma descontraída, de forma didática, um ambiente assim totalmente novo pra mim, uma linguagem totalmente nova, onde eu me escondia muitas vezes com medo de ser algo muito complexo, muito técnico, mas a forma como ele me trouxe esse aprendizado fez com que eu enxergasse que o SQL não é nenhum bicho de 7 cabeças. E vale super a pena, já senti que o céu é o limite. Eu procurei o Daniel porque, na verdade, eu sempre tive um certo preconceito de mim mesma, por eu sofrer descalculia, ter um pouco de dificuldade com números, com dados, não ser nem um pouco digital, mas agora em 2024 eu decidi que eu vou ser uma exploradora de dados, que apesar das minhas limitações, com a forma com que o Daniel, eu sei que eu vou conseguir vencer mais essa limitação na minha vida. E assim, não existe limitação pra quem quer aprender SQL, pra quem quer aprender outro tipo de linguagem. O que existe, na verdade, é falta de uma metodologia mais fácil. Foi mais ou menos em quanto tempo? A gente tinha umas aulinhas ali de 30 minutos, algumas semanas eu já consegui pegar o conceito básico do SQL, já me fez perder completamente o medo e me familiarizar bastante com o SQL. Então tô super empolgada, já sei fazer consultas, já consigo ali trabalhar alguns dados que eu preciso trabalhar no meu trabalho, já consigo entender, assim, de fato como funciona o SQL, mas quero me aprofundar mais. Mas foi de grande valia e foi maravilhoso essas aulinhas que a gente teve junto. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Uma pessoa com descalculia teve a competência e a capacidade de aprender bancos de dados, mesmo em pouquíssimas aulas. Então, olha só, antes de você pensar que para entrar dentro de um banco você precisa conhecer de contabilidades, conhecimentos bancários, aplicações, talvez seja mais interessante você apresentar junto do seu currículo um portfólio com todos os contatos dessas empresas de um determinado ramo da sua cidade, do seu bairro. Eu tenho certeza que isso aí vai agregar muito mais valor, né, junto com os contatos desses proprietários, vai agregar muito mais valor àquele seu currículo. Sabe, analisar dados acaba sendo uma competência que vai também te ajudar a sair da sua agência. Analisar dados, conhecer de banco de dados, de SQL, essas coisas assim, também vai lhe ajudar a sair da sua agência, como aconteceu comigo. Mesmo tendo comissões interessantes, trabalhando na agência, eu fui chamado para trabalhar numa superintendência só porque eu conhecia de banco de dados. E depois para centralizadora, para matriz e tudo mais. O conhecimento de dados é vida, o conhecimento de dados é ouro.
vale muito. Você vai ser capaz de analisar, de gerar valor, não somente para suas comissões, para sua agência, para sua superintendência, para crescer na sua carreira. Imagina a quantidade de informação que a gente consegue gerar somente com dados públicos. E olha, que eu conheço centenas de fontes de dados públicas que podem agregar valor ainda mais. Como foi o caso desses exemplos que eu lhe citei, de pegar determinado setor, saber todas as padarias, saber todas as gráficas. Quando você descobre o poder dos dados, uma coisa mágica acontece. Você passa a ser visto como uma pessoa diferenciada, uma pessoa diferente, capaz de gerar muito mais valor, não somente para a sua área, mas para a sua carreira também. Além, claro, de gerar um belo retorno financeiro. É por isso que eu estou te chamando para olhar aqui no canal uma série de conteúdos. A gente vai conseguir gerar valor para você, principalmente você bancário. Mas por que saber a lista de padarias do meu bairro vai me ajudar? Quando você tem a lista de contatos de cada um dos donos dessas padarias, a lista de e-mail e telefone, você consegue abordar esse gerente, esse responsável pela padaria, para poder oferecer produtos e serviços muito mais diretos, muito mais assertivo. Você se especializando no ramo, em um ramo específico, seja ele qual for, você vai conhecer os indicadores daquela região e vai poder dar soluções financeiras mais adequadas para aquele gerente, para aquele dono da padaria ou da gráfica. Você vai falar a linguagem daquele dono do escritório de advocacia ou então daquele médico, porque você vai se especializar naquele ramo, naquele setor. Sabendo conversar de maneira mais clara, mais direta com aquele responsável, você consegue também convencê-lo de maneira íntegra a aderir um determinado produto para melhorar o negócio dele. Então é uma venda de ganha-ganha, onde os dois lados estão saindo ganhando. É por isso que eu te convido a olhar aqui no canal uma série de conteúdos sobre análise de dados, principalmente os conteúdos depois de maio de 2025, que foi quando eu estou direcionando muito mais esse conteúdo para você. Pessoal, então é com isso daí a gente encerra aqui esse nosso vídeo de hoje. E claro, curtir, compartilhar, porque eu quero gerar valor para você, eu quero gerar valor para sua carreira. Um forte abraço.